Ora, como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas com, e desta vez estou aqui à conversa com o Renato Estevão. Portanto, Renato, se puderes, introduz-te aí, uma pequena introdução da tua pessoa. Uma pequena introdução da pessoa. Já vi em várias reuniões e em vários podcasts para nós nos introduzirmos sem mencionarmos aquilo que fazemos. Extremamente difícil, não é? Não, podes Pá, dizer e o que tu que é- fazes, podes dizer o que tu fazes. Mas pronto, quem é o Renato Estevão? Pá, alguém apaixonado pela vida e que no fundo se apaixonou também pelo desporto e ao fazer o desporto que tanto gostava e desde pequenino que pratico desporto, descobri que, mais do que eu praticar desporto, gosto de ensinar as pessoas a serem uma melhor versão delas próprias. E então encaminhei pelo mesmo caminho que tu, e hoje em dia sou personal trainer, neste momento só online, já passei também pela parte presencial, mas neste momento é personal trainer online e neste momento já trabalhei com mais de 1 milhar de pessoas, o que já é incrível, e tenho o gosto de trabalhar com dezenas de pessoas e fazer aquilo que amo, no fundo. Que é o mais importante no meio disto, é encontrarmos uma coisa que gostamos e conseguirmos fazê-la para sustentar a nossa vida, não é? É verdade, é verdade. Hoje em dia, acho que eu não me imaginava a fazer nada diferente daquilo que faço. Inclusive, já tive um pequeno desvio no caminho quando estava na parte da universidade. Não sei se tu sempre soubeste aquilo que querias fazer Mais desde ou menos, jovem. sim. Yeah. Ok, eu tive um pequeno desvio. Mas acho que foi daquelas coisas da adolescência, sabes, em que nós pensamos, ok, não vou fazer tanto aquilo que sinto paixão por, e fui Uhum. mais naquela de deixa-me ver o que é que financeiramente faz mais sentido no futuro e tentei ir por esse caminho na altura. E a meio da licenciatura foi quando eu percebi que eu estava a tirar Engenharia Civil Ah, e ok. eu apercebi-me de, ok, não é isto que eu quero fazer nos meus dias, pá, não me interessa aquilo que a minha família vai achar ou aquilo que a minha família vai deixar de pensar, eu quero é fazer aquilo que gosto realmente e pronto, e deixei de ser um engenheiro para ir tirar desporto. Uhum. Eu acho que por acaso é de valor, honestamente, e as pessoas não se ouve muitas histórias de pessoas a largarem um curso a meio para perseguirem aquilo que realmente gostam, mas eu acho que é bastante valioso, porque ao fim e ao cabo é a nossa vida, é aquilo que nós vamos fazer nos próximos 30, 40, 50 anos. E muitas pessoas contentam-se com o trabalho que nem gostam assim tanto, mas só porque recebem bem, pá, está tudo bem, entende? Eu acho que essas pessoas envelhecem muito mais rápido do que se calhar alguém que faz aquilo que gosta todos os dias e não sente aquela pressão de tenho de ir para o trabalho outra vez, percebes? Ah, Yeah. pá, eu sou muito, imagina, obviamente que uma estabilidade financeira é extremamente importante, não é? Nós conseguimos ter Claro. uma boa estabilidade financeira e ter liberdade financeira, que um dia espero almejar esse patamar e acredito que tu também. Uhum. Depois vai depender muito também daquilo que são, que são os objetivos de cada um, o que é a tua Yeah. liberdade financeira, o que é a minha, podem ser bastante diferentes, mas no fundo eu acho que todos nós só passamos cá uma vez e pá, estar a viver uma vida de sacrifício, fazer aquilo que não gostamos só para estarmos bem financeiramente, pá, eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que mais vale se calhar pensarmos, ok, vou baixar o meu nível de vida e tentar fazer aquilo que amo. Mas atenção, isto não quer dizer que tu não devas sempre almejar alcançar o máximo, porque Uhum. eu próprio tento ser o melhor naquilo que faço e tento, obviamente, ter o maior retorno financeiro também Claro. com isso. Desde que consiga manter a maior qualidade possível. Não Claro, é, não mas é, tu não é só número. tocaste aí num ponto importante, porque há pessoas que se calhar não vão atrás daquilo que realmente querem fazer porque têm medo de perder a qualidade de vida. Mas a realidade é que todos nós, falo que todos nós, talvez empresários próprios ou neste caso os freelancers, tivemos de sacrificar a certo ponto a nossa qualidade de vida durante um certo período de tempo para conseguirmos dedicar mais tempo, investir mais tempo naquilo que nós realmente queríamos fazer. Eu posso dizer que eu pá, larguei se calhar 2 ou 3 ginásios onde estava a trabalhar, a fazer PTs e sala, para Uhum. investir o tempo no online coaching. E o que é que isso fez? Ao início estressei porque são menos uns bons euros que entram na conta e que me dão aquela segurança, mas ao fim e ao cabo, ok, agora tenho mais tempo para dedicar e não há desculpa para não fazer o meu negócio crescer, percebes? Portanto, foi sacrificar um bocadinho os jantares fora, foi sacrificar um bocadinho a roupinha, o ténis, essas coisas, para uma Sim. coisa que a longo prazo
me ia dar mais retorno. Claro que nem toda a gente vai conseguir fazer isso porque tem filhos, se calhar a esposa ou o esposo não trabalham, mas ao fim e ao cabo eu acho que toda a gente deveria perseguir aquilo que realmente gosta de fazer. É assim, eu passei por uma fase transitória e obviamente que eu acho que tu também deves ter passado por essa fase transitória. Eu felizmente já faço acompanhamento online. Pá, eu não quero estar aqui a mentir, mas eu lembro-me já fazer acompanhamento online há talvez quase 10 anos. Só que Mais na tempo do altura, que eu. sim, na altura não havia praticamente ninguém a fazer acompanhamento online. Na altura havia, eu lembro-me que havia o Francisco Macau, que foi na altura em que ele entrou lá numa casa qualquer, que eu não me recordo bem, e depois foi quando aquilo deu o primeiro boom. Aham. Lembro-me que havia a Team Transformers, não sei se ainda conheces, acho Sim, que sim, ainda sim. existe, mas agora está um Eu bocadinho tenho um mais. primo a trabalhar na Team Transformers já há muito Ah, tempo. ok. Ok, pronto. Existia a Team Transformers e eu, na altura, estava mesmo a acabar a licenciatura, já tinha ido competir uma ou duas vezes e Uhum. decidi, bom, olha, vou começar a fazer isto acompanhamento online. Na altura estava a estudar, estava a acabar a licenciatura, estava ainda a trabalhar em part-time e comecei com o acompanhamento online. E depois, a partir daí, obviamente, acabei a licenciatura, formei-me, fui trabalhar como qualquer PT. Tu tiraste o curso técnico, não é? Eu tirei o TF, sim. Pronto, tiraste o TEF. Mas pronto, tal como tu, qual é o nosso caminho normal? Vamos para um ginásio, vamos fazer sala, vamos angariar PTs, começamos a dar os PTs. Alguns, infelizmente, também têm de dar aquelas aulas que são bastante divertidas. E, Mais perigoso são aqueles que fazem isso por gosto. epá, é verdade, é verdade. Nada contra, pessoal, Felizmente nada nunca contra. fui, felizmente nunca fui para. Não, cada um gosta do que. Se tu gostas Exatamente, de dar aulas, exatamente. ainda bem que tem de haver alguém que goste, senão não havia aulas, né? E há pessoas que adoram aulas. Um, e pronto, depois foi um processo de transição, ou seja, houve um momento em que eu, tal como tu, também percebi, ok, nós temos uma quantidade finita de energia e de foco e de atenção que nós podemos distribuir pelo nosso dia. Se eu tiver, e eu neste momento o meu acompanhamento online já estava muito maior do que os treinos presenciais, e eu percebi, ok, eu estou estagnado neste número de clientes, porquê? Porque o tempo que eu tenho para disponibilizar para eles é limitado porque estou a perder mais tempo com os clientes do presencial. Uhum. Eu percebi, ok, onde é que eu consigo ter melhores resultados com os clientes do online? Acredito profundamente que o acompanhamento online para pessoas que já têm uma base é um programa muito mais completo e pronto, isto pode ser, pode não soar bem a alguns profissionais da área, mas para alguém e já tem o conhecimento base, eu acho que um acompanhamento online é muito mais completo do que apenas o treino presencial naquelas 2, 3 horas. Para alguém que está a iniciar, para alguém que não tem qualquer conhecimento de treino, eu acho que sim, se calhar, e até recomendo às vezes, antes de começar um acompanhamento online, vai procurar um profissional, aprende as bases, depois vens falar comigo. Concordo Entendes? contigo, Mas depois eu concordo. percebi. Então, os clientes que eu já tenho no acompanhamento online e que faço acompanhamento online já representam 80% da minha faturação. Ok, então faz sentido. E eu já estava com os clientes porque eu gostava das pessoas a que eu dava treino, já não era tanto pela Uhum. parte profissional, era mais pela parte pessoal. E pronto, e a maior parte dos clientes consegui depois transitar para o acompanhamento online e também dedicar-me a 100%. Agora, obviamente que inicialmente tu sentes uma pequena diferença no teu income. No meu caso não foi muita, porque 80% daquilo que era a minha faturação já vinha da parte do acompanhamento online. Pá, mas eu digo isto à minha namorada, digo isto a qualquer pessoa que se queira começar a lançar numa determinada área. Tu tens o teu trabalho. Epá, as pessoas não podem ser mentirosas com elas próprias, não podem mentir a elas próprias. E a maior parte das pessoas perde imenso tempo, eu próprio, com redes sociais, e perde tempo a ver televisão. Eu não digo que as pessoas não tenham de ter hobbies, mas tu também já me conheces um bocadinho, já sabes que tu até me perguntaste uma vez, Renato, quais são os teus hobbies. Opá, eu adoro mesmo trabalhar, eu gosto mesmo de trabalhar, é verdade. Mas eu próprio, pá, meto limites no meu telefone, no tempo que posso passar no Instagram. Se aquilo ultrapassar 1 hora e meia, recebo um alerta, estás a chegar ao fim, não pode ir mais ao Instagram. Ponto. E a maior parte das pessoas, se realmente não gosta tanto daquilo que faz, tem responsabilidades a nível financeiro, tem de sustentar uma família, é pá, tira 2 horas do teu dia e começa a tentar aprender algo novo e começas a fazer algo novo. Obviamente que, se calhar, em vez de trabalhar 8 horas, vais ter de trabalhar 12, 14, 16, até eventualmente teres capacidade de poder deixar o teu trabalho e começar aquilo que é o teu negócio. Uhum. Mas é possível, é possível, é É, eu também possível. acho. Eu também acho. A realidade é que, e muitas pessoas,
Mas pronto, tu viveste em casa dos teus pais e criaste o teu negócio online em casa dos teus pais. É verdade, no meu caso, é verdade. Eu estava em casa dos meus No pais. meu também, no meu Quando- também. Pronto. E lá está, tive essa sorte. Mas aqui a questão é, quando eu estava a ter essa sorte, eu acordava às 6 da manhã e deitava-me à meia-noite porque eu trabalhava em dois ou três ginásios ao mesmo tempo e ainda tinha o meu acompanhamento online e ainda produzia conteúdo. Portanto, é tudo uma questão de eu já sabia a direção para onde eu queria ir e sabia os sacrifícios que ia ter de fazer. E atenção, embora não faça muita questão de ter uma grande vida social, eu não deixei de ir a Uhum. jantares de aniversário, eu não deixei de estar com os meus amigos, não deixei de estar com a minha família, com a namorada, etc. Simplesmente tinha as minhas prioridades bem definidas e acho que isso foi um background que o basquete que eu joguei durante 10 anos me deu, que é disciplina em tudo aquilo que tu fazes. Seja no teu trabalho, seja na tua relação com a namorada, seja com a tua relação com os teus pais, tens de ser disciplinado e tens de dar o teu máximo, tens de ser o teu 100% em tudo o que tu fazes. Como tu fazes uma coisa, é como tu fazes tudo. Eu sempre ouvi dizer isso. Ok, Portanto, ok. Concordo com aquilo que estás a dizer, apesar de eu ter um ponto de vista um bocadinho diferente devido àquilo que eu estava a dizer do foco, da energia, do tempo que todos hum, nós temos. Imagina, se nós formos, tu dizes, dar tudo a 100%, mas dar tudo a 100% daquilo que tu tens capacidade de dar. Deixa-me claro. explicar-te isto. Imagina, nós temos várias áreas na nossa vida. Se nós formos definir a área pessoal, a área familiar, pronto, neste caso eu, a minha namorada, os meus pets, os meus cães, Teus filhos. tu com a tua namorada, os meus filhotes, é verdade, os meus filhotes, não são humanos, mas são meus filhotes. Aham. Um, e depois ter neste caso outra área, a área social, que tu estavas a mencionar, Uhum. entendes? Ou seja, a área social também acaba por ter uma componente importante na maior parte da vida das pessoas. E depois termos também a parte fitness, que no nosso caso, o tempo que nós dedicamos para preparar as refeições, para ir treinar, para fazer os cardios, tudo aquilo que engloba a área Uhum. fitness, a minha, a tua, todas as pessoas que têm este estilo de vida, e depois também a área profissional, não é? E se nós dividir, temos que, foi aquilo que tu disseste, tem de existir a disciplina para sabermos definir prioridades. Uhum. Nós temos tempo, que é o nosso recurso finito e é limitado. Se nós definirmos que a nossa prioridade é o nosso trabalho e nós alocarmos 60% da nossa energia ao nosso trabalho, nós já só temos 40% para alocar às outras áreas da nossa vida. Entendes? Ou seja, se nós queremos depois, por exemplo, temos 60% do trabalho, a maior parte das pessoas trabalha, a maior parte do dia passa a trabalhar. Se nós queremos priorizar a área fitness, por exemplo, e vamos alocar 25% do resto da energia que nós temos, do tempo que nós temos, para a parte de fitness, vão-nos Uhum. sobrar 15%. Se nós vamos dar, por exemplo, 10%, vamos despender 10% do tempo em casa, com a nossa família, com as pessoas que nos amam e que nos são próximas, sobram apenas 5% para a área social. Quando tu falas em 100%, ok, desse pequeno tempo que eu tenho, eu posso tentar dar Sim. tudo de mim. Mas eu tenho outras prioridades. Neste momento, não é que eu não gosto das pessoas, não é que eu não gosto de estar com as pessoas. Eu adoro pessoas, gosto de estar com as pessoas. Mas lá dá, são prioridades. E a maior parte das pessoas não consegue perceber isso e não consegue organizar a sua vida. Não, aquilo que Entendes? eu A maior digo parte das pessoas. sobre dar o 100%, desculpa interromper, é mais no Não faz sentido mal, não faz de mal. se tens este tempo, imagina, tens um jantar marcado com o teu pai, ou com a tua mãe, ou com os teus irmãos, então está 100% disponível para o teu pai, para a tua mãe ou para os teus irmãos. Ok, é hora de trabalhar, então está 100% disponível para trabalhar. É mais nesse sentido, é dentro dos vários blocos do teu dia, seja trabalho, Ok. para lazer ou lazer ou social, dá o teu 100% nesses blocos. Não estejas, por exemplo, à mesa com a tua mulher e estás a responder a mensagens do trabalho ou de não sei o quê, porque eu acho que isso é aquilo que nos faz dispersar e não ter noção do que é o mais importante ou o menos importante e definir boas prioridades, na minha opinião. Ok, ok, ok. Era mais Sim, nesse é sentido. algo que é extremamente complicado nos dias de hoje. Algo extremamente complicado. Principalmente, não pela nossa parte, pronto, que temos constantemente mensagens por responder, 30, 40, acorda, 50 mensagens por responder. Epá, e eu consigo, ok, não vou responder, vou tratar de fazer a minha rotina matinal, tratar das minhas coisas, fazer as coisas, depois vou ter o tempo para responder aos clientes. Mas acaba por ser difícil. Isto também é algo, foi algo que eu Claro. também fui construindo. E tenho quase certeza que tu também sentiste isso. Logo ao início, isso era algo que me deixava ansioso, porque tinha Uhum. sempre constantemente pessoas para responder e tu respondias e parece que as mensagens nunca acabavam. E tu tentavas, pô, mas eu tenho
fazer outras coisas, não posso estar Yeah. constantemente só a responder aos clientes. Epá, e é importante definir isso que tu disseste muito bem, que é, ok, vou definir um timing em que eu vou responder aos clientes. Aquilo que eu digo aos meus clientes é, em 24 horas tu tens sempre resposta, nunca vai passar mais do que 24 horas, Claro. entendes? E sempre que eu consigo responder passado um minuto, eu vou responder passado um minuto. Aquilo que eu garanto é que pode cair uma bomba, eu vou-te responder em 24 horas. Eu estou de férias, eu respondo em 24 horas. Eu estou a ser operado, saio da operação e respondo em 24 horas. Uhum. Garanto isso, eu garanto isso. Não é como os acompanhamentos que prometem tudo, estou aqui 24 horas, mas só respondo passado uma semana. Isso não Yeah. existe. Isso não existe. Eu tento sempre estar. Agora, aprendi com o tempo a conseguir, ok, acabou, agora vou dar a minha atenção ao outro lado que também é Hum. necessário. Yeah, eu acho que é E isso que acho é o mais que importante. é importante. Eu acho que as pessoas hoje em dia acabam por ter mais dificuldade nesse campo, muito também devido às redes sociais. Estou a ler um livro extremamente interessante da geração ansiosa, epá, e aquilo que tu lês lá no livro, aquilo é crítico, Não, é a crítico. realidade é que tu estás sempre, a tua atenção está sempre a ser seduzida para o telemóvel. Tu estás a ver um filme, por acaso, durante 2 minutos o filme não te interessa, tu já estás no telemóvel. Eu irrita-me, por exemplo, vou dar um exemplo muito parvo, que é quando estou a jogar PlayStation. Em todos os jogos temos os loading screens, portanto, enquanto aquilo está a carregar o E jogo. pois é, Eu não é consigo ficar a verdade. olhar para a televisão enquanto aquilo carrega. Eu pego no Aí telemóvel tens logo enquanto. tentação de ir para o telefone. Yeah. Então eu tenho de me forçar a estar bem comigo naqueles 2 minutos ou 1 minuto que não estou a fazer nada. E é isso que falta às pessoas. Às vezes é um bocadinho de tempo sem fazer nada, sabes? É verdade, eu acho que as pessoas já não sabem sempre fazer isso, porque eu lembro-me, pronto, tu também não tens uma grande diferença de idade da minha idade, mas na minha altura nós ainda tínhamos os Nokias 3310 e Uhum, mandar mensagens pagadas e essas coisas todas. E eu lembro-me perfeitamente, meu, tu andavas em transportes públicos, andavas na rua, as pessoas olhavam umas para as outras, existia contacto visual, existia o boa tarde, o bom dia. Hoje em dia não, quando as pessoas estão paradas, pediram um café, enquanto o café está a chegar, já estão no telefone, já se perderam naquele mundo virtual. E por acaso é engraçado, porque certamente tens a tentação nos loading, nas partes dos loading, de ir ao telefone ver aquilo que se passa. Quando eu comecei a ler o livro, pá, eu, quando estou focado, estou a mandar os áudios, estou a falar com os meus clientes, estou a fazer as avaliações, pá, mas faço ali duas, três, quatro avaliações, vou ao telefone, vejo o que é que se passa nas redes sociais, fecho, tento não passar lá muito tempo, respondo uhum. uma ou duas mensagens, volto outra vez ao trabalho. Epá, mas quando comecei a ler o livro, pensei, epá, fogo, realmente, epá, deixa-me lá experimentar mesmo definir, o que é aquilo que tu estás a dizer, deixa-me lá mesmo tentar definir, ok, vou trabalhar das 10 da manhã até à 1 da tarde, e enquanto eu estiver a trabalhar, eu não vou pegar no telefone. Uhum. Epá, estás a ver o que é aquela sensação de ansiedade? De tu parece que tens de ir lá ver. Epá, o que é que se faz? É Yes. ridículo, É, ué. porque inicialmente eu sentia isso. Não, mas Inicialmente eu sentia isso. é Eu não ia aquela lá fazer questão nada. tu achares que se eu não for ver aquela mensagem agora, algo de mal vai acontecer. Mas Pá, é mas é que uma eu nem tenho parvoíce. esse pensamento, mas não faz sentido. Não faz É uma sentido. Mas eu parvoíce. sentia isso. E eu sou super tranquilo, super relaxado, mas sentia aquela tentação sempre a chamar. Vê o que é que se passa aqui, vê o que é que se passa aqui. E eu, pô, não acredito. Eu percebo essa questão. E há pouco estavas a falar sobre definir um tempo para trabalhar. Há uma coisa que eu faço agora que me tem ajudado imenso, que é pôr um temporizador no telemóvel. E é Ok. trabalhar em pequenos blocos. Basicamente, não trabalhar mais do que, por exemplo, 1 hora e meia, duas seguidas. Tipo, isso é o limite. Acho que 2 horas até já é esticado. Trabalhar 2 horas seguidas, tipo, a tua cabeça. Extremamente Yeah, focado, esquece. pronto. Estás Porque aquilo que eu faço completamente é, por exemplo, drenado. eu limito 1 hora. E durante 1 hora, o meu telefone está virado para baixo, está silenciado no não incomodar, e a única coisa que eu faço é check-ins. Durante 1 hora só faço check-ins. E tu vais reparar que, pronto, depois passa 1 hora e tens uma pausa de, sei lá, meia hora, por exemplo. Uhum. Tu, se calhar, em dois blocos ou três de trabalho, tu dás conta do teu trabalho todo. Muito mais facilmente do que se tiveres, por exemplo, ok, respondi aqui dois, três check-ins, agora vou responder aqui umas mensagens, ou vou ao Instagram, ou não sei o quê, porque nós achamos que só passamos 10 minutos no Instagram, mas passa É meia hora, ridículo. passa É 40 ridículo. minutos. Sim, eu chego a ter manhãs em que eu digo assim: bom, vou responder às avaliações. E eu acho que fui produtivo e respondi a 12
avaliações. Hum. Mas depois tenho um determinado dia, como por exemplo o dia de hoje, pronto, dando um exemplo, tenho de estar despachado a esta hora e eu consigo. Ok, então espera, hoje tenho de ser mesmo, não pode haver, não posso perder o foco. E eu, se Uhum. calhar, no mesmo tempo que fazia 12 consigo fazer 20. Eu não Pois. estava a ser por isso nas outras vezes. Yeah. Não é? Porque quando eu estou mesmo com o foco máximo, porque há algo que necessita da minha atenção depois, eu já consigo estar muito mais concentrado no trabalho. Eu consigo ser muito mais produtivo. Uhum. Mas por acaso Por isso. é engraçado, agora estávamos a falar sobre isso da produtividade. Eu sinto que com o passar dos anos eu sou cada vez mais produtivo e arranjo estratégias para ser cada vez mais produtivo. No entanto, também tenho mais tempo livre, mas sinto-me culpado por ter mais tempo livre. É uma sensação mesmo estranha, porque é do género. Eu Ok. acabo de trabalhar. Imagina que eu começo a trabalhar, sei lá, às 10 da manhã, vamos supor, Uhum. e às 2 da tarde eu já não tenho trabalho. Já acabei o meu trabalho. E eu tenho o resto do dia para fazer exatamente aquilo que me apetece. E Dá-me aquilo. dá-me o teu trabalho, por favor. Não, mas percebes o que é que eu estou. É que eu fico a Estou a brincar, pensar. sim. Eu fico a pensar, ok, será que eu devia ter mais trabalho? Ou será que eu estou a ser rápido demais? Eu, às vezes dá-me esses pensamentos, mas a realidade é que se tu fores altamente produtivo, e acho que o objetivo de qualquer pessoa que trabalha por conta própria é ser altamente produtivo, Uhum. tu vais ter ainda mais tempo para angariar novos clientes e ainda mais tempo para estudar. Então é nisso que eu mando agora a focar, é tentar Ok. que o meu tempo livre não seja só hobbies e seja mais Uhum. trabalhar como se fosse. É o back-office, é o trabalhar para ter mais conhecimento, é o trabalhar para angariar mais clientes. E era aquilo que a gente já tinha falado sobre trabalhar um bocadinho o marketing, que eu sou horrível, está aqui escrito. Horrível. Eu sou horrível no Opa, marketing. eu estava a falar no outro dia, lá no. Olha, com o Hugo, que trabalha lá no nosso ginásio, Sim. e eu estava a dizer, a gente estava a falar da parte do marketing, que hoje em dia todos os PTs fazem acompanhamento online, é a realidade, quer queiramos ou não. Uhum. Ah, e epá, já não me lembro por que tema de conversa que surgiu, o que eu disse é, pá, olha, por exemplo, o Gui, pela mensagem que ele transmite, os vídeos, a serenidade, que aquilo é o Gui, és tu, nos teus Uhum. vídeos, e a maneira como ele passa a informação, ele não está a vender nada, ele não está a tentar impingir o produto a ninguém, aquilo é demonstrar quem ele é, como é que ele trabalha, como é que é o seu dia a dia, e as pessoas que se identificarem com isso, que se identificarem com ele, vão comprar o produto. Eu, por exemplo, identificaria muito mais para comprar um produto do Gui do que estar a comprar um produto de alguém que está a dizer e treina com uma laranja e perde peso é rápido. Mas pronto, isso depende também do meu ponto de vista. Estava ainda há bocado a falar com uma cliente também e ela é uma cliente que já está bem, Uhum. entendes? E está a tentar ficar muito bem. Não é? E Uhum. tu também tens esses clientes, é o tipo de cliente com o qual eu gosto mais de trabalhar, são clientes que já estão no ginásio há algum tempo, estão estagnados e têm de passar ao próximo nível. E é o que eu lhe estava a dizer. Obviamente que nas redes sociais, no mundo de hoje em dia, em que tu só ouves treina em casa e vais ficar com um corpo incrível Yeah. e consegues perder peso super rápido, a comer tudo o que tu queres, é mentira. Tu consegues passar de mal para mais ou menos, ou minimamente bem com essas estratégias. Se tu queres passar de bem para muito bem, tu tens de ter espírito de sacrifício. Tu vais sentir fome, tu vais ter de sacrificar alguns eventos sociais até certo ponto, do tipo, tu vais estar presente, mas não vais poder comer tudo aquilo que tu Yeah. queres nunca na vida. E as pessoas têm de ter essa consciência. E é o que eu Uhum. digo sempre: se tu estiveres mal, é pá, tu se és uma pessoa sedentária, que nunca treinou na vida e que come só comidas altamente processadas com alta, grande densidade calórica, tu comes a comida altamente processada com grande densidade calórica numa menor proporção e começas a treinar 2, 3 vezes por semana, obviamente que tu vais ter resultados. Uhum. Agora, se tu és alguém que já treina, que já tem algum cuidado com a alimentação, já costuma fazer treino aeróbio e agora sentes que estás estagnado, não penses que vais fazer menos para ter mais. Epá, não Yeah. sei que estejas a fazer algo extremamente errado e com menos consigas mais. Também pode Sim, acontecer. Também também há há os casos extremos, desses. não é? Também há casos desses. Yeah. Não, mas eu Também há. percebo o que é que tu estás a dizer, e nós hoje em dia acho que vivemos numa população, isto aqui de um modo geral, é a população dos truques e das dicas, em que toda a gente quer o máximo de resultados com o mínimo de esforço. E o que é que acontece? Muito Quando, por justo, sim. exemplo, alguém me diz, eu já estou a passar muita fome e não consigo baixar o meu peso e tudo mais, e depois mostram-me aquilo que vão comer, é tudo, pá, são alimentações mal construídas. Mas de qualquer das formas, uma pessoa que quer perder peso, se quer perder bastante peso, porque normalmente, às vezes até estamos a falar de pessoas obesas, é normal sentirem fome.
correr daqui até à estação de comboio, eu vou ficar cansado, não Não é? estás habituado, nem costumas Exatamente, fazê-lo. porque não, e para além disso é um esforço. Eu tive de me E é um esforçar para esforço. chegar lá. É a mesma coisa que o perder peso. Para perder peso é preciso haver um déficit calórico. O déficit calórico só por si, com a atividade física, vai criar fome. Ponto final, É vamos ter verdade. mais É apetite, verdade. porque nos estamos a exercitar mais. Como estamos a comer menos, vamos querer comer mais. Mas o estômago deveria ficar mais pequeno. Ok, O mas estômago teria ficar mais pequeno. não, no E sentido, fica, e fica, e sim, fica mais pequeno. Mas mas a vais sempre a questão é sentir fome, até porque há alterações hormonais, não é? Portanto, exatamente, exatamente. Eu acho incrível as pessoas que querem perder peso, mas não querem sentir fome. A partir do momento de sentir fome, isto não é para mim. Isto não é para mim, isto não dá. Ou seja, então o teu objetivo não era assim tão forte, não é? opa, sabe, é um bocadinho mais complexo do que isso. Eu que também tive inicialmente, e não sei como é que tu lidas com os teus clientes, mas eu gosto muitas vezes de dar o meu próprio exemplo e dar o exemplo de casos de sucesso, mas sei que nenhuma pessoa vai funcionar exatamente da mesma maneira. Uhum, Entendes? Há mesmo circunstâncias individuais da parte neural e da parte fisiológica em que é mesmo realmente, e depois tem a ver também muitas vezes com o ambiente familiar que tiveram na infância, pá, é um bocadinho complexa a situação. claro. E eu, por exemplo, consigo olhar para a comida, dando-te um exemplo. Ontem fiz anos e decidi, ok, vou jantar à noite, Este anos querem e não comer disseste sushi. nada, pá, fogo. Parabéns atrasados, ó. Ninguém faz anos. Tinha-te mandado mensagem, olha, dá-me os parabéns por parabéns Yeah, meu, anos. então não é assim que se faz? Ai, opá, por acaso eu estava ontem, estava a passar um dia super tranquilo, ninguém se estava a lembrar, eu estava super tranquilo, depois a minha namorada partilhou um vídeo, eu fui partilhar o vídeo, pum, a receber só da mensagem, e eu fogo. Claro. Devia ter deixado isto para partilhar amanhã. Continuando a história do jantar de ontem. Eu já me perdi, deixa-me ver se. Ok. Já sei. Epá, e pronto, neste momento estou a comer cerca de 2.400 calorias. O que é que eu fiz? Ok, tentei priorizar durante o dia o consumo de proteína e de alguma fibra para tentar manter a saciedade ao longo do dia. Pá, comi durante o dia 1.100 calorias, consegui ficar com 1.300 calorias para comer à noite. Epá, a gente pediu um combinado de sushi, eu contei as peças de sushi e era o meu aniversário. Uhum. Eu não estou mal, eu não estou gordo, mas estou a fazer um cut, tenho um compromisso comigo mesmo. E para mim, quando eu tenho um compromisso comigo mesmo, pá, eu não falho. Yeah. Deve ter a ver também muito com o background competitivo que eu tive, da mesma maneira que tu, e eu assumo que nós possamos ter uma mentalidade diferente. Eu comi 20 peças de sushi, comi 8 peças de sashimi, meti no MyFitnessPal, ok, está 2.340. Ainda estava a Catarina, minha namorada, ficou cheia, já não tinha fome, estavam ali ainda 10 peças de sushi, umas 5 peças de sashimi, ok, mete numa caixa, vou levar para a minha irmã. Não vou comer, acabou. Eu Uhum. tinha aquele orçamento, entendes? Eu digo isto às vezes às pessoas, pensa que tu tens um orçamento para gastar. Epá, se tu não queres entrar em dívida, tu só tens aquilo para gastar. Uhum. Não há hipótese, tu tens de ver isso. Yeah, eu estou E a a maior perceber. parte das pessoas não consegue fazer isso. A maior E parte das pessoas acaba por olhar para a comida muito de forma emocional, sabes? é E é isso que, isso. pronto, que eu tento também trabalhar com as pessoas e que certamente tu também, e qualquer Uhum. bom profissional deve trabalhar isso com as pessoas, pá, porque no fundo as pessoas vão ter sempre uma relação. O dia foi bastante estressante, vão tentar compensar com a comida. O filho não o deixou dormir durante a noite. Já sabemos que quando não dormes em condições, não tens uma boa arquitetura do sono, a grelina e a leptina vão estar alteradas e as pessoas vão sucumbir É aos desejos verdade, da é comida verdade. mais facilmente. É sempre muito complexo. Agora, é possível. Claro que é possível. É Claro. mais fácil para uns do que é para outros. Ninguém está a dizer, é mais fácil para mim, que tenho 2.400 calorias para gerir, do que para uma menina que está a comer 1.400, não é? Uhum. Obviamente que para ela vai ser mais complicado. Uhum. Epá, mas tens de gerir Eu o teu acho que orçamento. a primeira coisa que nós devemos aqui trabalhar com as pessoas, e isto é uma coisa super difícil, é as pessoas deixarem de sentir que merecem uma recompensa por ir atrás dos seus objetivos. Porque aquilo que eu. Há muitas pessoas que associam o cheat meal ou a refeição livre a um prémio do género. Eu segui a dieta a semana toda, vou fazer um cheat meal. E depois, imagina, estou a comer 2.500 calorias da dieta, mas naquele cheat meal eles comeram 4.000 calorias, só numa refeição. Portanto, é as pessoas desassociarem, como tu disseste, o emocional e começarem a ser um bocado mais racionais. Ok, sei que vou fazer a refeição livre hoje. Então eu vou tentar criar um banco de calorias para que o impacto não seja tão grande. E
falando de refeições livres, embora se calhar uma pessoa disponibilize, olha, podes fazer uma refeição livre por semana, não quer dizer que tenhas de fazer, não é? Não é, Sim, 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 não é sim, sim. obrigatório, mas há pessoas, e houve uma vez que eu até meti uma story que é, as pessoas não seguem a dieta, nem 50% da dieta seguem, mas o cheat meal nunca falham. Isso é garantido que o cheat meal está lá. Mas tu costumas prescrever a refeição livre? Não é uma prescrição, eu dou a opção de, imagina, aquilo que eu digo às pessoas é, se tiveres um evento social, se sentires a Ok. necessidade, faz. Mas isto não é uma obrigação. Eu estou-te a dizer é que tu tens a liberdade de. Agora, quando começa a impactar nos resultados da pessoa, imagina, se eu for levar alguém a competir, a partir Ah, do ok, momento. mas aí tem de ser diferente. Não, mas a partir do Quando é momento para que a pessoa competir, entra aí. em prep, acabou a refeição livre. Eu não dou refeições livres em Ok. atletas. Agora, uma pessoa quer perder peso, já estamos naquele limiar que a pessoa já está a comer pouco, está com um bocadinho mais de cardio, quer continuar a comer livre, eu digo, olha, das duas uma. Ou paramos com a refeição livre, ou ainda vou ter de baixar mais a comida, ou vou ter de aumentar o cardio, e aí eu deixo nas mãos da pessoa. Queres ter liberdade social ou queres agora priorizar um bocadinho os teus objetivos? É mais por aí. Eu se calhar sou um bocadinho frio no que toca à abordagem, e isto é a minha maneira de trabalhar. Há pessoas que se dão bem com isso, há outras que nem tanto, mas aquilo que eu muitas vezes digo é assim: das duas, uma, ou tens um objetivo, ou simplesmente gostas da ideia de ter esse objetivo. Percebes? Porque há pessoas que Sim. dizem, eu quero perder peso, mas não querem fazer aquilo que é preciso para perder peso. Perder peso não é fácil, ganhar peso não é fácil, tudo depende da pessoa. Sim. Epá, é assim, eu tenho a certeza absoluta que todos nós conseguimos ser tudo aquilo que quisermos e termos tudo aquilo que quisermos. A questão é, estás disposto a isso? Estás disposto a Exatamente. isso? Eu, por exemplo, posso, e tu tens, e sabes que há pessoas, e nós sabemos que há pessoas no nosso meio que são milionários a fazer aquilo que nós fazemos. Uhum, Agora, a quantidade de trabalho que eles tiveram de ter, por mais que tu queiras mentir a ti próprio, mais uma vez, é porque tu não estás disposto a ter esse trabalho todo e queres ter algum tempo livre para dedicar à tua família, queres ter algum tempo livre uhum. para dedicar às coisas que são mais importantes para ti. Entendes? É tudo uma questão de prioridades. É tudo Claro, uma questão. claro. Eu, quando deixei de competir, foi porque eu percebi aquilo que eu vou ter de sacrificar para o retorno que eu vou ter, para mim não faz sentido. Para quem fizer sentido, está tudo certo. Uhum. E é a mesma situação relativamente aos clientes. Gostava de ficar com o corpo parecido a este. E eu, ok, um corpo similar a esse, claro, respeitando aquilo que é a tua individualidade, não vais ser igual àquela pessoa, mas chegar a uma composição corporal similar. É preciso fazer isto, isto e isto. Mas eu não tenho tempo para fazer isso tudo. Não tenho. Então não vais conseguir chegar. Yeah. Essa pessoa faz isso. Tu tens de perceber que para conseguir chegar àquele patamar, há muitas meninas, eu trabalho muito com o sexo feminino, e pronto, elas têm as influencers que vêm e que, meu, elas treinam 5 vezes por semana, elas fazem cardio todos os dias, elas não têm preocupações com o trabalho porque não têm trabalho, o trabalho dela é O trabalho ser, delas não é estou a dizer esse. influencers, o trabalho delas é isso, é treinar, é cuidar de si, é mostrar a rotina, mas não tem o chefe a chatear, não tem os filhos em casa a pedir, a acordar durante a noite. Tem um corpo espetacular, mas tens a mesma rotina que essa pessoa. Tu Yeah. podes fazer o mesmo que essa pessoa faz. Não. Então não sejas má contigo própria ao ponto de exigir de ti, por muito menos, conseguir ter muito mais. Não é Sim. realista. É Entende? gerir Só estás a expectativas. Sim, só estás a fazer mal a ti próprio. Yeah. Entendes? E é isso que nós muitas vezes temos de dizer às pessoas. Yeah. Eu acho que essa parte de gerir as expectativas é uma coisa super importante e posso dar aqui dois exemplos. Um exemplo foi realmente de uma mulher que veio falar comigo que queria ser acompanhada e eu pedi para ela me explicar um bocadinho, porque eu faço sempre uma chamada com as pessoas para perceber se faz sentido ou não. E pedi para ela me explicar um bocadinho o seu dia a dia. E ela, pelo que me disse, deixou bem claro que quer utilizar as refeições que lhe dão no trabalho. Portanto, ela queria perder peso em, não me lembro, 2, 3 meses ou o que era, mas Ok. sem haver restrição alimentar. Ou seja, eu tenho estas refeições do trabalho, eu quero Uhum. continuar a comê-las porque não quero gastar dinheiro a ir às compras e a comprar isso. Portanto, é possível, não é possível? Eu disse, olha, eu não sou a pessoa certa então para nós trabalharmos, acho que deves procurar outra pessoa que trabalhe com as opções que tu tens neste momento.
Porque nós também temos de saber quando é que é trabalho para as nossas mãos ou quando é para as mãos de outra pessoa, na minha Aí opinião. vai depender, sim, 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 sim. E aí vai muito depender também vai muito depender do timeline que a pessoa te dá. Uhum. Ou seja, 2, 3 meses, Não pá, é é um bocado nada. puxado para tu não estares restrito ao máximo, não é? Uhum. Porque eu tenho clientes, por exemplo, que gostam de fazer a refeição no trabalho. E aquilo que eu faço é, ok, mostra-me mais ou menos qual é que é a refeição que tu fazes no trabalho. Por exemplo, o almoço, consigo perceber, ter uma estimativa de quantas calorias tem aquela refeição. Quando o Pedro, que é um nutricionista que trabalha comigo, me vai Uhum. preparar, eu digo, olha, para o almoço tu tens de colocar, deixar mais ou menos 800 calorias. O resto divide pelo dia. Agora, garantir que, pronto, bate naquilo que é o déficit que a pessoa precisa de Yeah. ter. Obviamente que as calorias há dias podem estar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas é possível. E claro que se for uma comida muito calórica, claro que depois eu também vou explicando à pessoa. Acho que é importante da nossa parte também passarmos conhecimento à pessoa. A pessoa, quando olha para a comida, perceber o que é que está a comer, conseguir ver números, que é aquilo que muitas vezes nós Claro. vemos, não é? Nós olhamos e vemos, ok, tem isto de proteína, isto de gordura, isto de fibra, isto de hidratos de carbono. E a pessoa, quando olhar, também começar a ganhar essa percepção. E, e é possível. Agora, por exemplo, claro que se tu não te identificavas com esse tipo de trabalho e se tu pensaste, eu acho que isso é que é extremamente importante. A pessoa, quando chega ao pé de ti e diz, todas as pessoas quer perder gordura e ganhar massa muscular. Uhum. Todas é Toda este a o gente. objetivo. Toda a gente quer perder gordura e ganhar massa muscular. Eu também, não consegui até hoje, mas toda a gente quer isso. E eu digo, ok, então mostra-me uma foto tua atual, deixa-me dar-te a minha opinião, se eu acho que estás com um percentual aceitável para podermos passar para uma fase de aumento, se eu acho que nós devemos passar para uma fase de corte primeiro, e explica à pessoa, numa fase de corte, se conseguirmos ter alguma manutenção da massa muscular já é bom, o normal é tu perder cerca de 72% de massa gorda e perder cerca de 28% de lean body mass, que não é só massa muscular, é água, é Uhum. glicogênio, é alguma massa muscular. Isto é ser realista. Isto, claro, estamos a falar de 100 pessoas sem o utilizo de substâncias É dopantes, não deste, é? sim, claro. E depois, se tiverem a passar por uma fase de aumento, também explicar que é perfeitamente normal que haja um incremento de massa gorda, porque Uhum. apesar de tu teres matematicamente estimado um surplus calórico de 5 a 10%, que são as margens com que eu gosto de trabalhar, há um dia em que a pessoa está menos ativa, vai ter um gasto calórico menor, o surplus calórico vai ser maior, se houve mais hidratos de carbono, mais triglicéridos, vão ser armazenados sob a forma de depósitos. Pronto, acabou. E essa gordura depois já não sai porque tu já não tens o déficit calórico. Yeah. Portanto, e é explicar isto às pessoas. O que é que acontece? E eu acho que esse é que é o problema, que é, hoje em dia, quantos PTs é que não vão só dizer não, ok, eu consigo ajudar-te, mas sabem que não conseguem de antemão, ou seja, tu seres sincero ao ponto de dizer não és a pessoa certa para eu trabalhar, porque com as ferramentas que tu queres trabalhar eu não te consigo garantir os resultados que tu procuras. E Exatamente. tu és sincero ao ponto de dizer ok, ou fazes isto desta maneira e eu garanto esses resultados, ou se não estás disposto a fazer isso, eu não te consigo garantir. Procura outra pessoa. Uhum. Há pessoas que não olham isso, há pessoas que vão só dizer sim, sim, isso é possível. Yeah. E a pessoa que queria perder 10 quilos em 3 meses e depois perdeu 2 ou 3 e vai dizer, então, mas eu ia Vai perder dizer que a 10? culpa é Pois, mas tua. a culpa foi tua, a culpa foi Yeah. tua. Mas a pessoa sempre te disse o que é que estava disposta É a fazer, verdade. não é? Vamos a falar. Expectativas realistas e irrealistas e aquilo que eram as promessas dos coaches. Yeah, as promessas dos coaches, é verdade. Ah. Yeah. Por acaso é mesmo perigoso até quando as pessoas vão escolher um acompanhamento online ou um PT e as pessoas não mostram o que é que fazem, o que é que não fazem. Na minha opinião, por exemplo, porquê? Eu jamais ia pagar a um acompanhamento online se eu não soubesse como é que aquela pessoa trabalha. Por isso é que eu acho que é super valioso, e mais uma vez tocando naquela parte de gerir as expectativas da pessoa, fazer a chamada inicial ou uma consulta inicial, e é por isso que eu as faço. Não é bem para dizer, isto aqui é o melhor acompanhamento do mundo. Não, a chamada inicial normalmente é para eu perceber se a minha maneira de trabalhar se alinha com a pessoa e se vamos realmente conseguir ter resultados. Porque se há algo que eu aprendi, e lá está, isto foi com a experiência, e eu já errei também, é que não há nada pior do que nós estarmos a trabalhar com uma pessoa em que sentimos que não temos a capacidade de entregar os resultados que a pessoa procura. Eu, pelo menos, Ok, senti ok, culpa quando ok. essas situações acontecem, percebes? E eu sou o Mas primeiro em a que situações, mas em que situações é que sentiste que isso acontecia?
Olha, principalmente com, por exemplo, atletas de futebol, atletas de rugby, em que queriam ganhar Ok. massa muscular, por exemplo, mas depois isso ia ter impacto na performance deles nos treinos. E lá está, eu não sou, não tenho problemas nenhum em dizer, não sou especialista em treino de performance propriamente dita. Eu posso, se calhar, dizer que sou um semi-especialista em hipertrofia e se calhar em perda de gordura. Eu não, sei lá, não gosto de dizer que sou um especialista, embora. Se calhar, na verdade, são técnicos especialistas do exercício físico, portanto, Opa, é pode ser. bom, tá? Quer dizer que não estás sob o efeito do Dunning-Kruger, não é? Aprendeste uma coisa ontem e agora é tudo o que sabes, e como sabes tudo sobre essa coisa, és o melhor do mundo. Não. A verdade é que eu sinto que sei muito pouco. Eu muitas vezes tenho o síndrome do. Ah, mas isto eu também. Eu do sou, eu impostor. acho que sou um burro do caraças. Tu não tens aquele síndrome do impostor, às vezes. Opa, imagina, eu sei que o meu trabalho é bom, porque já tive, felizmente, muitos resultados positivos. Portanto, sei que aquilo, que a fórmula com a qual eu trabalho, que realmente é boa, mas quando surge alguma situação e que eu me vejo grego para resolver, que a pessoa não está a conseguir atingir os resultados, eu me coloco muitas vezes em xeque aquilo que eu sei, porque é que não está a resultar. Pá, Yeah. mas a primeira coisa que eu faço é, epá, olha, eu vou pesquisar tudo o que há para saber sobre este assunto para tentar ajudar esta pessoa ao máximo. Agora, tal como tu disseste, é impossível, não é? Tu conseguires Cara, em saber todos tudo os sobre campos. tudo. É Yeah. impossível, é impossível. Por exemplo, hoje em dia, o Hugo que está lá no ginásio, ele trabalha comigo na equipa. E há determinados casos específicos sobre lesões que os clientes têm que ele sabe mais do que eu. Então eu vou sempre Uhum. consultá-lo. Olha, Hugo, este cliente aconteceu isto, está com uma tendinite aqui, 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 já foi diagnosticado por um fisioterapeuta, o que é que tu achas que nós devíamos fazer? Pronto, porque felizmente hoje em dia já tenho essa pessoa que tem muito mais conhecimento do que eu na minha equipa. Yeah. Entendes? Agora, se for alguém que é um futebolista, que é ravis, que é o que for, apesar de ele trabalhar comigo na minha equipa, como eu sei que isso é a área em que ele é especializado, eu vou dizer, trabalha com o Hugo. Sim, Porque é estou a a área perceber. dele. Yeah. Ele trabalha na minha equipa, mas quem vai lidar com os clientes sou eu. Quando surgir uma dúvida, vou estar o quê? Ó Hugo, diz-me lá, este cliente estava aqui com esta dúvida, como é que. Não. Trabalho Yeah, estou a diretamente com perceber. ele. Estou a perceber. Trabalho É, eu acho diretamente com ele. que é quando me aparecem pessoas como é que se diz? Com um quadro mais específico. É aí que eu realmente percebo o quanto eu odeio não saber as coisas. Por isso é que eu procuro saber. Quando as pessoas me perguntam, mas porquê é que tu estudas tanto e tu és super curioso? Não, eu não sou super curioso. Eu odeio é não saber as coisas. É tipo aparecer um problema à frente e eu não saber resolver. Esse para mim é a minha motivação para estudar cada vez mais e saber cada vez mais. É mesmo a questão de eu ter medo ou receio de me aparecer uma coisa à frente que eu não faço a mínima ideia como resolver. Mas Mas ser pronto. humilde o suficiente para admitir que não sabes. Ah, Nem sim, sim, é. sim, sim, sim. Aliás, até me pode aparecer, por exemplo, já houve, eu lembro-me da primeira vez que me apareceu uma cliente com uma bursite no ombro. Ok. Ela Uhum. disse-me essa palavra e não sabia o que é que queria dizer. Eu não Ok. fazia ideia. Ok. E eu fui honesto com a pessoa e disse, olha, eu não faço ideia o que é uma bursite, mas vou tratar de saber. E pronto. Ok. Então vim para Ok. casa pesquisar, ver o que é uma bursite, como é que eu podia dar a volta à situação. E a pessoa já tinha até tido cirurgia no ombro, mas acabou por ser um trabalho bem feito, a pessoa gostou. Mas claro, que pronto, com uma lesão dessa magnitude é sempre preciso ter vários cuidados. Mas lá está, eu acho que Sim. o que também falta a muitos coaches é continuarem a quererem saber mais e a preocuparem-se em quererem saber mais, porque honestamente, eu não vejo imensos online coaches a estudarem. Ok. E, Sim, também considero que não. Imagina, eu já preparei quando eu competia. uhum, eh, epá, nunca tive vontade de preparar alguém para a competição. Sei que tu fazes e que gostas, tens gosto por isso, o Tuca, por exemplo, também. eu adoro. Nunca foi algo que me fascinou, entendes? Eu sempre Uhum, gostei de ajudar pessoas de lifestyle porque, opá, sentires mesmo que faz a diferença de alguém que não se sentia bem consigo próprio, que passou a uhum. gostar de si próprio, que está na melhor forma do que alguma vez já teve, se calhar aos 40 anos ou aos 30 anos e nunca se sentiu tão bem assim. Isso para mim, epá, sinto mesmo grato por poder ajudar essas pessoas. Mas pronto, eu, por exemplo, preparei um amigo meu para ir competir, ele foi competir 2 vezes, eu ajudei-o 2 vezes,
E agora tenho um miúdo, eu acho que até falei contigo do miúdo Sim, que sim, queria sim, sim, mesmo sim. competir e não sei o quê, eu estava a pensar sim ou não. Epá, decidi, olha, vou ver como é que é. Meu, eu todos os dias de manhã tenho estado a estudar sobre a preparação de culturismo natural. Uhum. Todos os dias. Yeah. Todos os dias. E olha, posso dizer que Porquê? Epá, preparação de porque. naturais acaba por ser muitas vezes um pouco mais brutal, no sentido negativo, no sentido de, Ah, sim, 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 percebes, sim. do que não natural. E eu vejo isso pelas minhas meninas que vão competir, elas sofrem. Elas então é uma coisa muito brusca. Hardcore. Yeah. Ok. Ok. Eu E sim, e para gosto. elas acaba sempre por ser, para elas acaba sempre por ser muito mais brutal a partir do momento, é assim, nós acabamos por ficar com os níveis de testosterona altamente reduzidos, e foi o que eu disse logo, olha, podes esquecer de ficar com líbido, podes esquecer de estar com energia, seja para o que for, pá, tentar ser realista o máximo com a pessoa. Ele Uhum. até me disse na altura, epá, mas isso assim parece que estás-me a tentar deixar de propósito sem vontade de competir. Eu, não, estou-te a pintar os piores cenários, tu já tens de estar preparado para isto. Pá, se não chegarmos a esse ponto, boa, ainda bem. Eu Yeah. estou já a dizer é, o máximo de negativo que pode acontecer é isto, 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 isto e isto. Uhum. Agora, elas, pá, a maior parte delas, pelo menos, e mesmo nas que não, das mesmo nas que eram harmonizadas, quando o percentual fica muito baixo, ficam como no reia, não têm o ciclo menstrual, ficam Yeah. completamente desreguladas. Yeah. Epá, aquilo é duro, muito duro, É muito muito duro. duro, é muito duro. E depois é tu vês que a pessoa não está a passar bem, porque elas não passam bem, nem eles nem elas. Ninguém passa bem. Sim, Mas eu acho que as mulheres passam um bocadinho pior e tu tentares perceber se a pessoa está apta a continuar ou não. Porque a realidade é que ser preparador, não é como denomino preparador, ah, tu não te mas gostas de denominar nada, né? Não eu não sou gosto, especialista, não eu sou não gosto preparador. de labels. Eu sou uma coisa. Eu sou uma pessoa com conhecimento para ajudar outras pessoas. Ok, está perfeito. Mas é tu teres, tu tens certa claro que a responsabilidade é da pessoa que quer ir competir, isso não há como, e eu gosto de deixar isso bem assente. Mas não há como não assumir responsabilidade se as coisas não correrem bem, Claro, percebes? E claro, então, claro, claro. essa para mim é a parte mais difícil sobre preparar atletas, porque sendo o bodybuilding um desporto extremo, também pode ter consequências extremas. E é muitas vezes andar ali no fio da navalha a perceber, vale a pena esticar um bocadinho mais ou é melhor pararmos agora antes que o caldo entorne, percebes? Eu acho que essa é a parte mais Ok. difícil, porque eu fico genuinamente ansioso quando os meus alunos não se sentem bem, fico mesmo negativamente ansioso. Então é uma coisa que eu tenho que começar a agir mais de cabeça fria nesse sentido. Porque eu fico logo tipo, olha, estás-te a sentir mal, tu tu vê lá o que é que estás a fazer. Percebes? Eu sou assim. Mas, mas isso também, se calhar, tem a ver com a tua experiência própria, as tuas próprias vivências e, Yeah. se calhar, algumas coisas que tu passaste e que não queres que as pessoas, por tu já teres passado, se calhar, por algo tão mau, que não queres que elas passem por algo similar ou que cheguem a esse ponto, não é? Então Yeah, ficas yeah, logo ansioso por causa disso. yeah. Mas Mas, pronto, pá, até hoje tudo correu bem e está a continuar a correr bem, portanto é porque as coisas estão a ser bem feitas. Mas falando aqui dos, vai por acaso, acontecer. Diz. diz, desculpa, estavas a dizer o quê? Não, pois eu ia falar disso. É normal que em preparação as pessoas vão sofrer, vão ficar sem energia, vão estar a passar mal, vão. Pá, faz Yeah. parte. Não há volta a Não dar. há volta a dar. É uma coisa curiosa que eu te ia dizer é que eu tinha aqui uns bullet points aqui do meu lado esquerdo, mas Ok, desde a tua introdução até agora, nós temos estamos em batido todos. certinho, certinho, em quase todos, mas há aqui um específico que nós não falámos e foi uma discussão que Ah, nós então. temos tido no ginásio até, que eu acho Ok. que é interessante trazermos para aqui, que é É verdade, é verdade. logbook versus não logbook. Não logo um pouco. Eu Ok. posso já lançar aqui a bomboca que hoje em dia, embora eu acho que o logbook seja um utensílio muito útil, Útil. Uhum. está na moda. Está na E, moda. e as Sim, é verdade. pessoas acabam por usar por estar na moda e não porque realmente sabem utilizar o logbook. Portanto, eu deixo aqui já dito, odeiem-me se quiserem, 70% das pessoas que usam logbook não sabem usar logbook. Sim, é verdade, é verdade, é Yeah. verdade. É verdade. Isso concordo contigo, mas achas que essas pessoas. Vá, se calhar aí vamos entrar um bocadinho pela base que a gente estava a falar do treino presencial e transitar para o acompanhamento online, Hum. lembras-te?
Ou Uhum. seja, se calhar numa primeira instância a pessoa devia aprender o que é treinar até à falha, o que é trabalhar com boas amplitudes, o que é ter tensão mecânica ao longo de todo o movimento, saber o que é sofrer durante o exercício e depois de reunir todas estas características é que, ok, agora posso começar a utilizar o logbook. Eu Entendes? teria uma Agora, abordagem ao contrário. porquê? Eu diria que numa fase inicial fará mais Isto já sentido. foi o que foi o que tu fizeste. Não, 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 não. Atenção, eu comecei. Os meus primeiros, o meu primeiro, sei lá, os meus primeiros 6 meses de ginásio eu não usava logbook. Eu simplesmente metia todo o peso e mais algum numa barra e tentava fazer uma repetição. Esse era o meu treino. Era Ah, powerlifter, quase. era quase powerlifter. A minha ideia era fazer Sim. deadlift com muito peso, agachamento com muito peso e spin rate com muito peso. Era só o que eu queria. Ah, pá, ok. E os Mas eu lifts diria principais? que numa fase inicial, alguém que não faz ideia que cargas deve utilizar iria beneficiar de ter um registro. Para quê? Para saber exatamente em que ponto é que está em termos de capacidade de mover carga. Porque depois, só depois de tu moveres alguma carga, é que tu vais começar a ter a capacidade de contrair os músculos de forma correta, é que vais ter a capacidade de explorar a tua própria falha. Portanto, eu diria que um logbook faz mais sentido numa pessoa iniciada e à medida que vais evoluindo e vais descobrindo o que é o teu treino até à falha, vais deixando de Uhum. precisar de utilizar esse registro. Faz sentido? Opa, faz sentido aquilo que estás a dizer, apesar de que, lá está, eu tenho sempre a ideia de que o logbook pode ser, lá está, há sempre prós e contras para cada uma das abordagens, não é? Claro. E foi o que eu já te disse, ou seja, a abordagem de não utilizar o logbook, que eu já fiz acompanhamento e consegui ter bons resultados com clientes que na altura eu próprio não usava e nem, epá, na altura eu trabalhava com o Word ou com o PDF, ou Uhum. seja, eles nem tinham local onde anotar as cargas nem nada, eu só conseguia ver, eles tinham o feedback, eles me davam relativamente a como é que estava a correr os treinos, via como é que o corpo estava a responder, via como é que o peso estava a evoluir e a partir daí assumia que o trabalho estava a ser bem feito ou não. Agora, o que acontece? Prós e contras, que é aquilo que a gente já falou. Estás cansado, quer tu queiras, quer não, vais perder rendimento, não é? Uhum. Comparativamente à tua sessão anterior. Se tu tiveres o logbook, eu acredito que tu consigas espremer um bocadinho mais tipo. Já sabes que muitas vezes a gente vai inibir a nossa capacidade mentalmente e não fisicamente. E tu não achas que estando cansado, tu deves ouvir o teu corpo e trabalhar de forma diferente? Epá, acho que não. A sério? Acho que não. Acho Não, que isto não não. há eu Acho que acho que não. aqui não há o certo e o errado. Sim, não, 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 não há, não, não há. Yeah. Mas É a aquilo que mesma eu coisa. penso, Achas que as mulheres, quando estão na fase da menstruação, devem reduzir cargas, reduzir a intensidade no treino, porque estão com os níveis de progesterona e estrogênio mais baixos, têm menos força? Achas que sim? Achas que elas devem procurar manter aquilo que fizeram tipo, no treino anterior e não preocupar-se em evoluir? eu neste momento estou mais preocupado em elas manterem intensidade no treino, portanto, com a intensidade digo proximidade à falha, e não tanto com a carga que Sim, elas conseguem mover. Porque elas não vão conseguir mover a mesma carga. certeza que não. Da mesma forma que me moveram a semana passada sem a menstruação, tenho prática certeza que não. Porque o Ok, teu corpo não ok. está numa posição apta para isso. E é a mesma coisa que, por exemplo, o pessoal. ahm, Agora, se calhar, vou ser um bocado reto, mas Uhum. é muito raro o caso de composição corporal, não é? Em que a pessoa realmente perde de gordura e ganha massa muscular de forma. Ah, recomposição corporal, ok, Sim. sim. Se for uma pessoa média avançada, isso não vai acontecer. Desde uma, perdes gordura ou ganhas massa muscular. Sim, 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 Pronto. sim, sim, sim. Então, quando uma pessoa está em cut, por exemplo, e está a tentar ficar mais forte e mais forte e mais forte, porque é isso que vai garantir a massa muscular, ao fim e ao cabo, o que é que tu estás a fazer? Não estás a ganhar massa muscular. Na melhor das hipóteses, estás a Não, não, manter, não. mas estás a Uhum. fritar o teu sistema nervoso central de uma forma. Depende, tu podes reajustar o teu volume de treino, tu podes Claro. reajustar a tua proximidade da falha, tu podes mexer em várias métricas que podes fazer com que os níveis de fadiga sejam mais baixos, trabalhar com menos repetições. Pá, há várias maneiras de tu conseguires mexer nas variáveis Uhum. para conseguir manter a intensidade, conseguir preservar a massa muscular. Agora, opa, eu acho que
Epá, eu vou ser defensor do logbook, não só porque que eu uso, Aham. mas porque para mim é muito mais fácil de avaliar o trabalho das outras pessoas, Uhum. entendes? E consigo perceber dos meus atletas principalmente. Claro que muitas vezes, depois a analisar os vídeos, eu percebo que, meu, grande brincadeira, tu apesar de ter estado a progredir ao longo das semanas, tipo, tu ainda estás a trabalhar com umas 7 repetições em reserva, tipo, Yeah, eu percebo. tu começaste o teu mesociclo com uma intensidade mais baixa do que se calhar devias estar a fazer um deload. Pá, mas pelo menos garanti que ele foi se aproximando mais da falha Yeah, ao yeah. longo do mesociclo. Então, opá, eu acho que é tão difícil, a não ser que tu sejas um atleta mesmo avançado, tu. E mesmo para mim falo, sabes o quão desconfortável é ir, por exemplo, estás a fazer peito, pá, falhou, ok, deita fora, pronto. Uhum. Agora, e mesmo assim, o grind que tu tens de ter para aquela última repetição é. Ninguém tem. Ninguém Yeah. tem. Chegam ao sticking point e ninguém luta para passar o sticking point. Ficou ali 0,1 segundo, abaixo eu não consigo. Não, tens de Uhum. ficar ali a lutar 5, 6 segundos. Aquilo vai subir, aquilo vai Yeah. subir. Acho que isso é um skill também que se vai ganhando. Agora imagina isso num treino de perna, né? Epá, Yeah. eu sei, estar a trabalhar com 2, 3 repetições em reserva é altamente massacrante, é doloroso, é duro, é mau. Uhum. Trabalhar mesmo na falha em perna, pá. Há muitos exercícios que eu, sabe que inconscientemente isso acontece e eu começo a ver que sou eu a fazer isso a mim mesmo. Estás a ver quando tu sabes, ok, tenho de fazer, e lá está, a parte de, está estipulado, tenho de fazer 10 a 12 repetições neste exercício. Tu Uhum. chegas à décima, a velocidade da repetição ainda está tranquila e tu assumes, epá, está a começar a gostar. E tu próprio quase começares a diminuir a velocidade da repetição só para que ele diz que estás Yeah. assim, na Eu falha percebo, mas muscular. sabes que é por isso que eu hoje em dia quase que não conto reps. Claro que sei mais ou menos quantas reps estou a fazer, mas eu não me Ok. guio por isso. Eu simplesmente sei que quando eu iniciar esta série, ela só acaba quando eu já não conseguir fazer parciais. E é assim, a não ser que esteja a fazer um agachamento. Se eu fizer um agachamento, claro que vou parar ali, honestamente, para ir com uma rep de reserva, porque eu não quero esticar a corda, ainda para mais com a minha situação cardíaca. Mas, por exemplo, Ok. Epá, peito, mesmo assim, braço. uma repetição em reserva, boa noite. Tu ias até uma repetição em reserva, é quase igual, não é? Não, aqui a questão é, tipo, imagina, deixo uma repetição em reserva que é aquela lufada de ar fresco para eu não cair para o lado, porque quando eu era mais novo e eu não queria, não tinha sequer noção do que se passava aqui com o meu coração e não queria absolutamente saber sequer, eu era louco a treinar a perna, principalmente perna. Pá, eu não te quero mentir, mas era muito raro o treino que eu saía sem vomitar, por exemplo. Ou que não saía mesmo genuinamente muito, muito mal disposto, tonto. Eu era, epá, eu já fiquei preso, sabe-se lá quantas vezes nas leg presses, em agachamentos. Eu era mesmo passado da cabeça. Com o tempo percebi que não era Ok. preciso ser assim. Pois, era isso que eu agora ia falar contigo. Imagina, eu antes também fazia isso, na altura de, pá, não havia nada disto do conhecimento que só hoje em dia. Hoje em dia a literatura já nos mostra que tu trabalhares com 2 ou 3 repetições em reserva ou até à falha, pá, em termos de ganhos vai ser muito similar. Praticamente Se igual. calhar colhes 95% dos ganhos com 2, 3 em reserva e vais escolher 100% dos ganhos contra, e se calhar ainda menos a diferença, do que trabalhares até à falha. Porquê é que tu optas por trabalhar até à falha sabendo que isso vai gerar muito mais fadiga? Porque nós somos seres humanos, os seres humanos têm falhas e nós não sabemos estimar bem a nossa percepção de esforço. Portanto, Ok, se eu. e porquê é que tu não gostas, por exemplo, isto é uma abordagem que eu até gosto de incluir de vez em quando, por isso é que eu te vou perguntar. Ok, são 3 séries de trabalho. Primeira série, eu assumo que estou a fazer 2, 3 repetições em reserva. Segunda série, eu assumo que estou a fazer 1, 2 repetições em reserva. A última, eu vou até à falha e vou ver se foi mais ou menos Hum, estimado aquilo que estava a estimar nas séries anteriores. Mas pelo menos não sobrecarreguei nas 3 séries, as 3 séries até à falha. vou-te dar agora um exemplo para te responder. Tu tens, Ok, tens três notas de 10 euros no chão. ok. Tu vais apanhar as primeiras duas e deixas lá a terceira ou apanhas as três? Apanho as 3, mas não Porquê que merecia eu hei analogia. de, porquê que eu hei de, em duas das séries, deixar ahm, empenho, no sentido de, porque é que nas duas séries eu hei de deixar duas reps em reserva quando sei que posso dar tudo de mim e só na terceira é que vou dar tudo de mim. Mas isto, lá está, isto não é para dizer que está errado aquilo que tu estás a fazer, isto é Sim, para sim, isto dizer é só que abordagens. Se o todos meu pensassem igual, mindset, não havia. yeah, o meu mindset é,
all out. É, no sentido, é aquilo que eu te disse no início da nossa conversa. Se eu vou fazer uma série, é 100%. Não é Ok. 98%. Opa, eu estou a dizer com isto que é do tipo, imagina, porque se calhar se trabalhares com a 95, com 95% do retorno e se calhar o rácio estímulo-fadiga, tu se calhar tens 80% da fadiga, enquanto do outro tens 100% da fadiga, no exercício seguinte vais estar mais capacitado, tens melhor rendimento se não tiveres ido mesmo até à falha. Mas pronto, é sempre Yeah. subjetivo e vai haver mil e uma variáveis e a gente Aquilo pode que eu ficar aqui a penso discutir é que até amanhã, né? o meu objetivo não é fazer o, o máximo de exercícios, ou o máximo de séries, ou carregar o máximo de carga. O meu objetivo é ter o máximo de estímulo. Portanto, se eu conseguir ter o máximo de estímulo em 5 séries, porque é que eu hei de fazer 10? Percebes o que é que eu estou a dizer? Portanto, se calhar Eu nem concordo com 10. por exemplo, tu se calhar vais conseguir suportar um treino com alto volume melhor do que eu. Porque se tu, por Sim, exemplo, não trabalhando até à falha, sim. percebes? E eu, honestamente, embora eu goste muito de treinar, por mim, eu passo o mínimo tempo possível a treinar e venho-me embora. Porque eu Ok, genuinamente saio do ginásio a pensar, "Pff, ainda bem que o próximo treino é só amanhã." Percebes? ok, ok. Eu saio de lá mesmo, pá, não tenho mais nada para dar, vou-me embora. Eu às vezes até estico a corda. Mas isto são maneiras de abordar o treino, diferentes. E não é que uma seja mais válida que a outra, é simplesmente, há várias maneiras de chegar a Roma e acho que por isso é que este desporto é bonito. Sim, Porque sim, 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 sim. para chegar ao mesmo objetivo, porque todos nós queremos ser grandes e secos, há vários É caminhos, verdade, é verdade. Eu percebes? já percebi que não vou ser, já percebi que não vou ser grande, por isso vou só tentar manter-me seco, o modelo fitness agora. Eu agora estou nessa também. É seco e com gêmeos pequenos, que é a minha cena. Estavas a fazer gêmeos sentados. Gêmeos sentado é que é, pá, foi lá no tempo que estás a fazer aquilo. Aquilo Desenvolver é para me solear. engrossar a canela, pá. Não percebes nada disto, meu fogo. Solear é para engrossar a canela. Não, mas isto do logbook, e é por isso que eu trouxe este assunto, porque acho que falta um pouco no mundo fitness haverem discussões saudáveis. Porque Ok. tu tens a tua opinião, eu tenho a minha opinião, são opiniões contrárias neste caso, e não é Sim, por sim, causa sim, disso sim. que eu desvalorizo o profissional que tu és, nem sinta que tu desvalorizes o profissional que eu sou. Eu acho Ah, que não, não, é não. importante nós mostrarmos que existem mais do que duas, mais do que três, mais do que quatro abordagens para chegar ao mesmo objetivo. E se há Tu alguma só coisa, tens é de saber justificar o aquilo porquê. que tu defendes. Exatamente. Claro, não é dizer, Exatamente. tens de usar o legbook, porquê? É pá, porque é assim. Não, Yeah. tens de explicar o porquê. Yeah. E isso é que E acaba por não ser vale importante. dizer, porque sou maior do que tu. Que esse é o argumento que eu Sim. mais gosto. É assim, ó, então, mas já viste o meu shape, já viste o teu? Epá, bro, isso Opa, é mas aquilo. essas pessoas, isso merecia dizer, epá, então diz-me quantas pessoas, não é? É que tu já conseguiste ajudar e a Então, transformar, ou quantos resultados é que tu já tiveste. Tipo, foi tão yeah, os pouquinho, seus clientes devem ser todos. tu és a tua única amostra. Yeah, Então, pá, yeah, não yeah. é muito válido, não é? Vai entregar o Diz tudo currículo, é uma como a foto única dele. amostra. Vai entregar o currículo, é uma foto dele. Olha, Opa, não dá. aqui um ponto final que eu queria falar contigo. O online coaching é uma profissão, acho que até se pode dizer que é quase que uma profissão criada por nós online coaches, que antes isso não havia, não é? Para onde é Sim. que tu achas que o online coach pode ir em termos de progressão? Portanto, nós começamos por fazer os nossos planos, criamos se calhar a nossa empresa e a partir daí. Quais é que são os teus planos futuros com a tua empresa, ou seja, com o teu acompanhamento online? Ok, então pronto, já tive uma. Eu acho que tu podes seguir sempre dois caminhos, Hum. entendes? E eu já tive mais virado para um caminho e hoje em dia percebo que não é isso que eu quero fazer. Foi aquilo que eu disse, eu adoro lidar com pessoas, eu adoro falar com pessoas, eu adoro, pá, adoro estar no meu aniversário e receber mensagens dos meus clientes que genuinamente gostam de mim e daquilo, da diferença que eu fiz na vida deles. Pá, eu que sou um gajo super tranquilo e vou dizer frio, eu não demonstro muitas minhas sensações nem nada, quase que fico emocionado ao ler as mensagens. É difícil quase me ter-me emocionado. E, epá, eu gosto genuinamente disso, gosto de ajudar os outros. E tu podes seguir dois caminhos. Ou tu segues o caminho de continuar a expandir, expandir, expandir e tens de montar uma equipa e eventualmente, tal como uma empresa, tens de prescindir da função de treinador para passar a ser
o CEO da empresa, o Uhum. diretor, o coordenador e as outras pessoas que estão abaixo da pirâmide, os teus contratados, é que vão ter de lidar com as pessoas e tu ficas a ser um CEO da tua empresa e vais gerir a tua empresa, fazes o marketing, fazes isso tudo, como é o caso de alguns treinadores, ou tu decides, ok, o meu limite de trabalho é este. E a partir daqui, epá, a única coisa que eu posso fazer para aumentar o meu income, se for esse o teu objetivo, epá, é continuar a subir preços e ter um serviço cada vez mais premium. E eu acho que prefiro esse caminho de ser um caminho cada vez mais premium, ter um limite de clientes. Não vou aceitar mais do que estes clientes, que eu já estou bem ciente qual é que é esse limite, senão depois tenho de sair de casa que a minha mulher expulsa, portanto tenho de estar aqui bem definido. E prefiro, se calhar, ter um acompanhamento cada vez mais premium e cada vez conseguir entregar mais às pessoas do que estar. Obviamente, foi aquilo que eu já te disse. Já tenho um PT a trabalhar comigo, a fazer algum trabalho de back-office, já tenho um nutricionista a trabalhar comigo e neste momento sinto que opá, consigo crescer mais 20% do que aquilo que tenho atualmente. 20? Sim, 20%. E depois, a partir daí, é procurar melhorar novamente o serviço. Estou sempre a tentar arranjar maneiras de optimizar o serviço, porque, pá, conseguindo entregar um valor maior, podes cobrar um valor maior. Uhum. Entendes? Não vai cobrar. Eu não gosto nada de cobrar o mesmo valor pelo mesmo serviço. Tá? Olha, o preço aumentou, e o serviço que eu te vou entregar vai continuar sempre a ser o mesmo. Não, gosto de poder entregar um Sim. bocadinho mais, sempre. Mas às vezes Até esse porque lá incremento, está. às vezes esse incremento no serviço é até sabedoria, um curso que tu tiraste que faz com que o teu valor aumente. Sim, era isso que eu ia dizer. Ou seja, o facto de nós estarmos constantemente a procurar informação e conseguirmos resolver cada vez melhor os problemas, isso também é acrescentar qualidade no serviço. Não é? A pessoa vai perguntar: olha, aconteceu-me isto. Tu, em vez de dizeres: epá, peraí, deixa-me pesquisar sobre este assunto, vou Uhum. tentar aqui prescrever isto, vai resultar a 50%. Tu, se tiveres, ok, tens isto, ok, faz isto. Resolveu, incrível, ok? Acrescentaste mais valor àquela pessoa. Yeah. Não é? Mas acho que são esses dois caminhos que nós podemos seguir. Agora. Lá está. Tem a ver com aquilo que tu queres. Se calhar, se tu quiseres ser um milionário, epá, duvido Yeah. que vais conseguir a ser tu a lidar com um determinado número de clientes. Opá, mas aí eu prefiro continuar a fazer aquilo que eu gosto, como eu gosto, e depois, quem sabe, eventualmente fazer mentorias para outros personal trainers que querem chegar ao nível onde eu cheguei, porque lá está, e também lido com pessoas, podes realmente dar as ferramentas, porque eu já ajudei amigos meus, tipo o Eugénio, a começar a criar um negócio dele, tudo Uhum. gratuitamente. Ele, felizmente, hoje em dia já tem um bom número de clientes, tem um negócio online dele também a funcionar bem. Ou seja, se nós conseguimos fazer isso, também é um trabalho que eu gostaria de fazer. Ok. Entendes? Um trabalho de mentoria, acho que também é um caminho que eu gostava de fazer. Aí depois é saber gerir o dinheiro e fazendo investimento e ter outras fontes de rendimento para podermos comprar o nosso Porsche 911 Já um dia. sabia que tu ias dizer isso. Só estava à Eu espera estou da sempre a entrada. dizer isso. Só estava à espera. Dizer isso no gosto, mas eu estava a dizer isso com um cliente no dia que ele está em França e veio cá treinar comigo. E ele também tem a mesma coisa, ele tem a ideia, não, vou juntar dinheiro, também quero um Porsche 911. Depois a gente estava a discutir, estava a dizer, epá, eu acho que, sei lá, eu gosto, epá, das poucas coisas, lá estávamos a falar há bocado dos hobbies, o que é que eu gosto? Gosto de ver basquete, porque também joguei basquete 3 anos. Gosto de ver basquete, gosto de ver MotoGP, gosto de ver carro, gosto de ver Fórmula 1. Ok, epá, mas será que quando eu tiver dinheiro para poder comprar o 911, vou mesmo comprar o 911? Se Pois calhar, é. acho que só saberes, tenho, ok, não é necessário. É pá, Tiro outras pois é coisas, há isso. outras coisas mais importantes. É, Mas depois pronto, se calhar vais, até posso estar extremamente bem e bora. vais comprar um Porsche e vais pagar tipo 1000 euros por mês para continuares a pagar o Porsche. Opa, faz parte, pode estar. O objetivo é estar tão bem financeiramente que tu consigas fazer isso, não é? Então isso basta ganhares um Olímpia, ganhas ali meio milhão e vais comprar o Porsche. Sim, pode ser um Bumstead. O Bumstead tem um Porsche GT3, ele nem mostra a ninguém. Eu só vi num Yeah. vídeo dele, o banco estava lá a dizer GT3, ele não quer É saber, ele tem lá cinzento ou o remate cor-de-rosa, dele lá no o que meio do é aquilo, ginásio. né? Epá, nem sei, nem me lembro já. Mas Yeah. pronto, ele Mas está, tem. nem todos são. Sim, ele tem. Mas o Bumstead é outro nível diferente. Mas acho que é possível. E lá está, foi aquilo que eu te disse ainda há bocado. Eu acho que todos nós conseguimos. Epá, há cabeleireiros que são milionários, há personal trainers que são milionários,
há professores que são milionários. Todas, se tu fores ver todas as profissões, até o Alex Hormozzi diz isso, em todas as profissões há alguém que conseguiu ser milionário. Quem quer realmente consegue lá chegar. Nós temos Uhum. o caso do Tiago Guimarães, Tiago Guimarães é milionário. Não Yeah, é? O modelo de negócio que ele tem não é algo com o qual eu me identifico. tal e Porquê? qual. Não é o público com o qual eu gosto de trabalhar, entendes? Isso é a primeira coisa. Se aparecer alguém que é iniciante no ginásio e quer a minha ajuda, vou ter todo o gosto em ajudar. Se é a pessoa com a qual eu gosto mais de trabalhar, pá, gosto mais de trabalhar com alguém que já tem alguma experiência de treino, está perdido, precisa passar ao próximo nível, dá mais gosto de trabalhar com essa pessoa. Ou então, lá está, também está relacionado com as meninas, lá tem por eu ter um público muito feminino, e Uhum. depois lá está, o boca em boca, como comecei mais com a parte das meninas, elas depois foram divulgando, pá, meninas que treinam glúteo, não sabem treinar glúteo, que lá está, não faz. É as invenções, não é? Como tu sabes perfeitamente, em vez de fazer os básicos bem feitos e progredir com o logbook, Ou não? não, ficam ali, ou não, pronto, depende da abordagem, ficam ali a brincar no ginásio, não tem o glúteo, e eu também opá, porque há muitos anos que, isto tem a ver, porque há muitos anos, já há muitos anos atrás, um dos personal trainers que eu comecei mais a ver dois e-books dele, do Brett Contreras, Já epá, sabia. e eu continuei sempre a seguir o trabalho dele, Aham. sempre a aprender e a gostar bastante e, epá, pensei, olha, pá, gosto disto. E pronto, vou, pá, e lá está, se tu te focas em ler uma determinada coisa, numa determinada área, acabas por tornar Uhum. especialista mais naquela área, quer queira ou não. Obviamente que tu também, não tá, eu não sou especialista em glúteo, tenho transformações de homens incríveis e consigo ajudar tu tipo, da mesma maneira que tu também não és focado em glúteos, mas consegues meter uma Um mulher com um glúteo. glúteo incrível, não é? Claro, portanto, mas pronto, é o tipo de público que eu gosto de trabalhar. E depois lá está, eu gosto de trabalhar diretamente com as pessoas e lidar diretamente com as pessoas, não é? E acredito que tu também te identificas mais com isso, mas Yeah. acaba por ser algo individual. Há coaches lá fora que levam, sei lá, pá, podemos ficar tão famosos que tu podes levar 1.500 € por mês e pronto, e podes ter 10 clientes e estás ótimo. Yeah. E não te chateias, olha. Olha, esses quando têm um tempo livre, caraças, Este é um livre grandioso. 10 clientes, meu, 10 clientes, estás de férias o ano inteiro. Rapaz, 10 clientes, já tu estava a dizer as avaliações numa manhã SAF 12, então eu só trabalhava numa manhã por, Estás a ver? uma manhã por semana. Epá, mas sabes que Vou- isso. Diz, 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 diz. Diz, não, estava a dizer, e isso a mim, que a gente depois eu acabei por não te responder, a mim às vezes aborrece-me, sabes? Eu, se estiver sem trabalhar, imagina, gosto de me sentar com a minha namorada, com os meus cães, estar ali, ver um filme. Mas se for para Hum, ver tipo um segundo filme, já te vou estar aborrecido. ok. Parece que sinto falta de trabalhar, foi aquilo que eu te disse, eu sinto mesmo falta de trabalhar. As únicas coisas, Tu és viciado em trabalhar. é pá, sim, gosto mesmo muito de Yeah. trabalhar. Gosto mesmo muito de trabalhar. Minha mãe liga-me, faz a videochamada. O que é que estás a fazer, filho? Ah, estou a trabalhar. Ah, pois fazes, estás sempre a fazer isso. Está bem. Yeah. Pá, das únicas coisas que me fazem distrair do trabalho é a moto. Pronto, por isso é que eu Uhum. gosto tanto de andar de moto, porque é meter o capacete, o telefone não está e pronto, Yeah. dá-me para abstrair. Então eu gosto disso. Espero que um dia o Porsche também me permita isso, mas duvido. Mas cá não, Duvido. não podes levar o Porsche dentro o telemóvel dentro do Porsche. Senão Não vais a podes? perceber. Ah, Não pois pode. não, aquilo, as notificações estão sempre a bombar. Bem, olha, Ah, eu já toquei aqui em todos os pontos. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa, alguma curiosidade tua. curiosidade minha. Opa, acho que não, acho que já disse o que é que sou, o que é que faço. O Lá que é está, que também queres posso ser? dizer, se calhar, o que é que quero ser? Gostava de ser grande e seco, já vou só ser seco, já percebi que não posso ser grande, pronto, é assim, é a vida. Gostava de ser o Chris Bumstead também um dia, mas Um dia, um dia. um dia, noutra vida, talvez. O que é que eu posso dizer mais? Opa, diria que se vocês quiserem progredir com logbook, escolham o Renato. Se quiserem progredir sem logbook, escolham o Gui. Mas, mais importante de tudo, para escolher um personal trainer para vos ajudar, identifiquem-se com a mensagem que a pessoa passa. Epá, por mais resultados incríveis que a pessoa possa demonstrar, por mais fascinante que sejam as promessas que a pessoa possa mostrar, tentem pesquisar o conteúdo da pessoa, ver Hum. quais são as características da pessoa, se tu te identificas com a pessoa ou não, não vais só pelos resultados, porque no fundo eu acho que todos nós estamos capacitados com o conhecimento, ou quase todos nós estamos capacitados com o conhecimento para ajudar a grande maioria das pessoas. Agora,
vai depender do quanto tu consegues extrair e chegar a essa pessoa para conseguir tirar o máximo de sumo. E as pessoas que trabalham com o Renato, se calhar, não vão conseguir ter o mesmo resultado com o Gui. As que trabalham com o Gui e que ele consegue extrair o máximo de sumo não iriam ter os mesmos resultados também Uhum. comigo. Porque, lá está, pá, todos nós temos características diferentes e abordagens diferentes. Há pessoas que se identificam mais com uma coisa do que com outra. Portanto, não escolham pelos resultados, não escolham só porque a amiga está, porque a tua vida pode ser diferente da amiga. Teres, pá, Uhum. pesquisem o profissional, sigam-no durante algum tempo, vejam se faz sentido para vocês, se gostam da mensagem dele e Yeah. quando perceberem, ok, não, este parece-me ser a pessoa certa, escolham essa pessoa. É, conheçam primeiro com quem vão trabalhar antes de se atirarem de cabeça. Yeah. É isso mesmo. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Se vocês não gostaram, deixem o vosso like na mesma. Vou deixar também o Instagram do Renato aqui na descrição. Passem pela página dele, deem um follow e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!